Deus. Irmãos, hoje, a palavra hoje tem por objetivo atingir a jugular do inimigo. Você sabe o que é jugular do inimigo? É essa veia que tem aqui que se você cortar, meu filho, só Deus para te salvar, para você ficar vivo. Tem atingir aqui, bem no ponto fraco do inimigo. Olha só. Satanás, ele é um enganador, certo? E a gente muitas vezes não está avisado, não estamos avisados ou atentos às artimanhas que ele usa. Você já conheceu alguém que na gíria é considerado 171? Aquela pessoa que tudo dá um jeito, você fala, olha, se é fulano, toma cuidado, porque sempre tem alguma coisa, você imagina. O pessoal fala que a pessoa dá nó em pingo de éter. Então veja bem, multiplica por, 1 milhão, é Satanás. Então, se você conhece alguém que é trambiqueiro, trapaceiro, por extremo, Satanás é muito mais. E um dos maiores trambiques dele, um dos maiores enganos dele, é fazer a gente acreditar que está na direção certa. Quem dirige sabe o que eu vou falar. Você alguma vez pegou uma estrada e você não sabia se você estava indo na direção certa ou estava voltando? Eu já peguei, dirigindo uma estrada, autoestrada, que você não sabe se você está na direção certa, você fica esperando aparecer uma placa para você ver, não, está na direção certa, porque você não sabe se você está indo ou se está vindo. Isso, se você não conhece a estrada, é muito complicado. Nos Estados Unidos, as estradas sempre têm direção norte, direção sul. Eles sempre te dão a direção para onde você está indo, para você não ficar confuso, porque a estrada é muito igual. Você anda e você, para que lado eu estou indo? Então aparece ali o quilômetro e a direção norte, direção sul. Você, eu estou indo para o lado certo, porque senão você fica confuso. O diabo, ele sempre faz alguma coisa para a pessoa pensar que está indo na direção certa, quando na verdade está indo na direção errada. E ele usa dessas artimanhas, irmãos, há séculos e séculos. Desde antes da sua queda. Na verdade, foi por isso que ele caiu. Porque ele seduziu 1/3 dos anjos. De que forma? Eu fico pensando, eu não sei se você já pensou nisso, mas como é que Satanás conseguiu convencer 1/3 dos anjos? Porque enganar a mim e a você é mais fácil. Nós não vemos a Deus, mas aqueles anjos estavam vendo Deus constantemente, assistiam diante de Deus. Como é que ele conseguiu enganar? É um mistério para nós. Eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Verdade, nunca vi alguém falando sobre isso. É lógico que a gente não vai ter condição de saber como é que ele... Mas você veja bem, se ele foi capaz de enganar os anjos, para que os anjos se rebelassem contra Deus, sendo que os anjos viam a face de Deus constantemente, o que ele não é capaz de fazer? E tudo com um engano, ok? Então nessa noite, eu quero desfazer um engano milenar. Em nome de Jesus, eu espero que essa mensagem chegue nos lugares. Normalmente as pessoas não compartilham mensagens assim, porque as pessoas estão tão mergulhadas no engano, que elas não conseguem reconhecer o ensino da verdade. Elas estão tão mergulhadas no erro, que toda vez que aparece a verdade, ela fala assim, isso aí eu já sei. E ela não ouve a verdade. Então hoje, eu quero falar com os irmãos e irmãs sobre a verdadeira batalha espiritual. Amém? Nós vamos ter uma aula hoje de batalha espiritual. Glória a Deus. Alguns
dias atrás eu falei num vídeo, acho que foi sexta-feira passada, sobre batalha espiritual, e de repente alguém deve pensar assim: puxa, o pastor não acredita em batalha espiritual. Acredito, tanto que hoje vou falar a verdadeira batalha espiritual. A verdadeira batalha espiritual. Você sabe que esse tema batalha espiritual, ele já foi muito debatido na década de 90, no início dos anos 2000 e alguma coisa, foi muito debatido na igreja. Era muito comum, né, as pessoas se reunirem para reuniões de batalha espiritual, subir os montes, fazer ato profético, né, orar pela cidade, fazer intercessão profética de batalha espiritual para neutralizar os principados e potestades que agem na vida da cidade, e isso, aquilo, outro. Irmãos, eu não quero dizer que pessoas que faziam isso eram mal intencionadas de forma alguma. Nós sempre fazemos as coisas, né, crendo. A gente faz crendo que aquilo realmente é o correto, porque quem não quer mandar fogo no diabo? Todo mundo quer mandar fogo no diabo. Eu quero mandar fogo no diabo. Quem não quer que as forças espirituais da maldade sejam quebradas sobre a cidade? Todos nós queremos. Todos nós queremos. Só que tem um problema. Tem um pequeno detalhe. E é aí que é a questão do engano. Irmãos, Satanás, ele nunca engana a gente com uma mentira deslavada. Ele sempre coloca um engano que aparentemente é certo. Porque se for uma mentira deslavada, a pessoa não vai. Então ele sempre faz uma coisa que parece verdade, tem algum fundo de verdade, tem algum fundo moral, algum fundo benéfico, aparentemente benéfico, só que não é a direção certa. A Bíblia fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ué, pastor, é errado orar repreendendo os principados e potestades? Não, não é errado. É errado fazer um ato profético? Não, não é errado. Então qual é o problema? O problema é que essas coisas estão distraindo o povo de Deus do verdadeiro objetivo e da verdadeira batalha espiritual. Desculpe falar dessa forma tão francamente, mas eu vou falar. Se você sobe um monte e fica gritando, isso não quer dizer nada para o diabo. Você pode subir quantos montes quiser e ficar gritando quantas vezes você quiser. Isso não quer dizer nada para ele. Ué, pastor, mas hoje eu quero te dar a essência da verdadeira batalha espiritual. Como é que nós realmente batalhamos espiritualmente? Porque existe algo que Satanás odeia. Satanás odeia a oração. Mas não é qualquer oração. Ele não odeia qualquer oração. Na verdade, ele até ama a oração. Como assim Satanás ama a oração? Sim, a oração religiosa. Ele ama. A oração baseada no seu esforço próprio. Ele ama. Não, mas eu falei em nome de Jesus. Você pode ter falado em nome de Jesus. Mas se você fez a sua oração toda baseada na sua própria justiça e depois fala em nome de Jesus, isso não quer dizer nada. É como se você xingasse falando 10 palavrões para uma pessoa e depois fala assim: não, você é bonito. Adianta alguma coisa? Depois que você já me xingou e tudo quanto é nome, fala assim: não, mas você é bonito. Isso não quer dizer nada. Então, o conteúdo da sua oração tem que concordar com a justiça que vem através de Jesus Cristo. Se o conteúdo da sua oração não concordar, a sua oração é uma oração religiosa, pura e simplesmente. E o diabo ama, não tem problema, continue orando desse jeito. Agora, se você começar a orar segundo a justiça que há em Jesus Cristo, aí sim, essa oração ele não gosta.
Essa oração ele não gosta. Ah, mas a gente já expulsou muito demônio. Eu também já expulsei muito demônio. Mas você acha que o diabo saiu por causa do quê? Por causa da misericórdia de Deus, não por nossa causa. Nunca foi o nosso poder, nunca foi a nossa capacidade, sempre foi Deus que pela misericórdia nos cobriu ali e Satanás saiu, sempre foi. Não foi por nada que nós tenhamos feito, não. O diabo sempre faz, ele sempre tenta, aquele negócio. Simone já passou por isso também. Você está chegando no lugar, o endemoniado está lá dentro. Aí o demoniado grita assim: ah, não, esse não. Irmãos, não cai nesse conto. O que ele está querendo fazer? Ele está querendo te enganar. Não tem nada a ver esse ou aquele, ele sai pelo poder do nome de Jesus. Não importa se é o pastor A, o pastor B, o pastor C. Ah, esse não. Não é homem, o diabo não tem medo de homem. O diabo não tem medo de homem, ele tem medo de Jesus Cristo. É esse que vai à frente, esse ele tem medo. Então fique bem claro isso. Mas hoje vamos falar da verdadeira batalha espiritual. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 4, versículo 16. E nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 18. Atos 4, 16 a 18. Nós vamos ver o que realmente irrita o diabo, o que realmente ofende o diabo, o que realmente deixa o diabo endemoniado. Vamos ver. Atos 4,16 diz assim: dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Aleluia. Não tem nada neste mundo que irrite mais Satanás do que nós falarmos de Jesus. Não tem nada. Você pode subir 10 milhões de montes se você quiser. Um crente que abre a sua boca para testemunhar de Jesus é muito mais perigoso para o inferno do que 1 milhão de crentes que sobe um monte. Pronto, falei. Toda essa história, irmãos, é distração. Vamos tomar a cidade, vamos subir um monte. Como é que é? Vamos tomar a cidade, vamos subir um monte. Hã? Quer tomar a cidade? Vamos sair falando de Jesus. Quer tomar a cidade? O poder já veio, irmãos. O Espírito Santo habita em nós. Deus já nos deu a capacidade. Vamos falar de Jesus. Não, porque a gente tem que preparar, né? Porque não pode ir despreparado. Que preparado? Olha o que Jesus fala. Jesus fala assim: olha, quando vocês forem levados, não se preocupem. Na verdade é um texto que diz assim: coloque um propósito de não se preparar. Do que vai falar? Coloca um propósito de não se preparar. Você não vai se preparar. Por quê? Porque não são vocês que vão falar. É o Espírito do vosso Pai que está em vocês que vai falar. Então o que acontece hoje? O pessoal fica se preparando. Sabe aquela brincadeira de pular corda? Aí tinha gente que pulava direito, mas tinha um que ficava só assim. Ameaçando, falando assim: entra, vai lá, ameaçando, e nunca entrava. Tem muito crente que só fica preparando, e nunca vai. O diabo quer que você fique preparando 2, 3, 5, 10 anos. Vai preparando aí, crente, vai preparando, tem que preparar. Para você não falar a respeito de Jesus. Olha o que os apóstolos foram aqui ameaçados. O que eles tinham feito? Eles tinham curado um homem. E o povo todo sabia que aquele homem era doente, todo mundo viu aquela doença, todo mundo viu aquele homem aleijado. Eles curaram o homem, e aí as autoridades se reuniram para ver o que nós vamos fazer. Essas autoridades, irmãos,
Eles estavam debaixo da influência de Satanás. É fato isso. E eles perguntaram: o que nós vamos fazer? Eles fizeram um sinal que nós não temos como negar. Todo mundo conhecia o homem era paralítico, agora o homem está saltando aí, andando. O que nós vamos fazer? Bom, a gente não tem como negar isso. Então o que a gente vai fazer? Vamos ameaçar eles e falar para eles: vocês não vão falar mais desse nome, de jeito nenhum. Você sabia que existem regras e lugares onde as pessoas assinam um contrato? Pessoas famosas não podem citar o nome de Jesus. Agora eles colocam assim: não, porque essa questão religiosa, né, pode ser excludente. E se alguém não acredita em Jesus, vai se sentir excluído, você falando de Jesus, e aquela pessoa pode se sentir ofendida, porque não é a religião dela. Irmãos, esse discurso politicamente correto quer fazer com que os crentes parem de falar. Nós já somos poucos falando de Jesus. A verdade é essa. Porque o engano de Satanás, ele vai desviando você, e aí você vai colocando coach no lugar, motivacional. Quantas igrejas agora são altamente motivacionais? Você vai para a igreja, na igreja é uma palestra de coach, de como você alcançar alta performance na sua vida. E cadê o evangelho? Cadê a pregação de Jesus? E o diabo quer mais isso mesmo. Vai lá, manda o coach para o pessoal. Vamos lá, vamos distrair, gente. Vamos distrair, mas não prega não. Irmãos, essa é a verdadeira batalha espiritual dos últimos dias. Essa é a batalha espiritual. Se você começar a abrir a boca para falar de Jesus, você vai ver como o inimigo vai ficar furioso. Você vai ver como ele vai se levantar. Se você acha que ele está se levantando, você não viu nada. Você vai ver quando você começar a abrir a sua boca. Se alguém quer fazer uma verdadeira batalha espiritual, abra sua boca e comece a falar de Jesus, né? Abra sua boca, comece a dar glória, não. Abra sua boca, comece a falar de Jesus. E você vai ver a verdadeira batalha espiritual. Então eles falaram: olha, não vamos permitir. Vamos dizer para eles: vocês não devem de maneira nenhuma ensinar esse nome. Agora, por que não devem ensinar esse nome? Se o homem foi curado. O homem foi curado. O homem foi restaurado da sua enfermidade. Por que não deve ensinar esse nome? Se esse nome deixou aquele homem são, por que aqueles homens falaram: olha, não fale de Jesus? Por quê? O versículo 4, do mesmo texto, do mesmo Atos 4, só o versículo 4, olha só: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, perguntaram: como, que poder, ou em nome de quem fizeste isto? Então, isso foi o que aconteceu. O problema foi que quando eles começaram a falar de Jesus, 5.000 se converteram. A gente fala muito dos 3.000 que se converteram na pregação de Pedro, mas aqui foram 5.000. Então, igreja, essa é a verdadeira batalha espiritual. Imagina 5.000 pessoas abrindo os olhos, 5.000 pessoas. Hoje se fala tanto assim: sair do sistema religioso, sair do sistema. Olha, desculpe, mas essas pessoas que falam isso são a mesma coisa do sistema religioso, porque sai do sistema para dar vazão à carne. Se você sai do sistema e vai pregar o evangelho, Deus te abençoe. Agora, se você sai no sistema só para ficar metendo malho em denominação, metendo malho em igreja e em pastor, você não está fazendo nada. Me desculpe, você está perdendo seu tempo. Na verdade, você está fazendo os outros desviarem. Quer sair do sistema? Quer sair verdadeiramente do sistema? Sai pregando o evangelho.
Agora, tem gente que fala isso aí é só para sair da igreja, ficar dando asas à carne aí, carnalidade, fazendo as mesmas coisas que o mundo faz, e aí diz, eu não sou mais religioso, eu saí desse sistema. Mentira, foi enganado pelo diabo. A verdade é essa. E aí começa a dizer que nenhuma igreja presta, que nenhum pastor presta, que nada presta, que o sistema está podre, que o sistema... Irmãos, o evangelho continua sendo evangelho. E você pode servir ao Senhor dentro de uma igreja assim. Então aqui, aqueles homens todos eles que foram citados aqui, eles ficaram enciumados. O diabo colocou, olha, isso é perigoso, hein? Isso é perigoso. Fez um milagre, fez uma mensagenzinha, 5.000, isso é perigoso. Se deixar, daqui a pouco vai todo mundo se converter. Então a gente tem que proibir eles, a gente tem que parar eles, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Olha o versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Aleluia! Aleluia! Você entende por que o nome de Jesus é tão perigoso para o inferno? Mas não é só você subir num monte e ficar gritando Jesus, 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 não. É você falar para as pessoas a respeito de Jesus. Por isso que Jesus chama testemunha. Você vai ser testemunha, testemunhar. A pessoa está lá com um problema, que eu estou com um problema, sei que, meu namorado foi embora, eu sei que lá, você escuta, eu passei por uma coisa parecida com isso aí. É mesmo? Passou? Passei. E o que você fez? Deixa eu te contar. Eu não sei se você vai querer ouvir, mas eu vou te falar. Eu procurei Jesus. E Jesus mudou tudo na minha vida. E aí você começa a falar do seu testemunho. Sabe aquela pessoa que fala muito? Que chega para você e você fala assim, não aguento mais essa pessoa, chega aqui, fala, é isso aí. Quando ele começar a falar assim, poxa, é bom você falar isso aí, eu tenho um negócio para falar contigo. Você sabia? Fala para ele de Jesus. Duas coisas podem acontecer. Uma é o que nós queremos, esperamos que Deus faça isso. O Espírito Santo pode tocar no coração dele e ele se converter, talvez seja isso que esteja faltando na vida dele. E a outra é ele ficar chateado com você e nunca mais falar com você. Então, se a primeira acontecer, você ganhou um irmão, pelo menos ele vai mudar o assunto, né? Não vai falar aquelas coisas mais, vai começar a falar de Jesus para você, é melhor. E se não, você também afastou alguém que não quer nada, que só quer falar no seu ouvido. Irmãos, nós precisamos falar de Jesus. Essa é a batalha espiritual. Não tem nada que o diabo deteste mais, não tem nada mais que o diabo queira atrapalhar na vida da igreja do que se falar de Jesus. Olha o versículo 11. Pedro continuou, olha, esse Jesus, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Olha, me desculpem outras religiões, me desculpem aí quem crê em outra coisa, mas essa é a verdade do Evangelho. Vocês acham que só vocês que vão ser salvos, só os crentes vão ser salvos? Não, nós sabemos que só aqueles que creem em Jesus serão salvos, e ponto final. Mas a religião dos outros, eu não tenho nada a ver com a religião dos outros. Você pode ficar na religião que você quiser. Agora, se você quiser salvação, é só em Jesus. Não tem problema.
Ah, não, porque eu tenho minha religião. Não tem problema, você pode ficar na sua religião. Agora, se você tem o desejo de ser salvo, se você tem o desejo de ter vida eterna, se você tem o desejo de morar no céu depois que você passar essa vida, só Jesus. Ah, mas outras religiões também têm a visão. Eu não vou discutir. Foi Deus que estabeleceu o caminho. Foi Deus que estabeleceu a maneira. O mundo é dele. O céu é dele. Ele decide como é que entra lá. Então, se ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, como é que eu posso... Não está certo, não está certo não. Você pode continuar aonde você quiser continuar, mas salvação só em Jesus. Só em Jesus a salvação. Geralmente quando a gente fala assim, o que acontece? Alguém começa a dizer assim, ah, mas na igreja tem um monte de gente errada, na igreja tem um monte de gente que... Meu querido, isso não vem ao caso de que a salvação é só através de Jesus. Isso não muda nada. Eu não disse que a salvação é através dos membros da igreja, eu não disse que a salvação é através do pastor, através do bispo, através do apóstolo. A salvação é através de Jesus. Se tem gente errada, faz isso, faz aquilo outro, eu não tenho nada a ver com isso. Isso não anula o fato de que a salvação é através de Jesus. Você não tem que aceitar o pastor Nilson, aceito o pastor Nilson para ser salvo. Não. A única pessoa que teve que me aceitar foi Simone. Você aceita esse homem com o seu ilegítimo esposo, ela teve que aceitar, senão não seria casado com ela. Agora, os outros, ninguém tem que aceitar nada não. Tem que aceitar Jesus, mas mesmo ela que me aceitou como marido, ela teve que aceitar Jesus para ser salva. Aleluia. Então, esse é o fato, essa é a realidade, e eu sei, irmãos, que o fato de eu estar pregando isso aqui, sabe, é a batalha. Nós temos passado muitos apertos por causa dessa palavra. Sabe por que numa noite como essa, a gente não tem isso aqui lotado ainda? Por causa dessa palavra. Sabe por que a gente enfrentou tanta dificuldade, teve que sair do templo que a gente estava, veio para esse templo menor, com todas as limitações, porque a gente prega essa palavra. Se eu pregasse o engano, já estava abarrotado. Mas isso não quer dizer que vai ser sempre assim não, irmãos. Esse é um tempo. É um tempo que Deus ainda está permitindo o diabo ficar bloqueando certas coisas. Mas esse tempo vai acabar. Ele não vai poder fazer isso por muito tempo, porque essa palavra precisa ser pregada aos 4 cantos. Então hoje eu estou plenamente convicto disso, de que todas as dificuldades que eu enfrentei na vida, desde que eu me entendo por gente, ainda antes mesmo de me converter, foi por causa dessa palavra. Eu já sofria pelo Evangelho antes de me converter. Tudo que eu passei é porque o diabo não queria que de forma alguma, numa noite como essa, eu estivesse pregando essa palavra aqui. Irmãos, chegar a essa conclusão é o resultado de uma vida inteira. Porque muitas vezes a gente também começa a acreditar nessas coisas todas, a gente vai, e Deus está falando, elimina as distrações. Tudo isso é distração. Elimina a distração. Tudo isso é distração. Concentra em pregar a minha palavra, o meu evangelho, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que precisam receber. Concentra nisso, porque são poucos os que estão concentrando nisso. Muita gente está pregando por aí, irmãos, mas pregar o evangelho são poucos. Sabe por quê? Porque as pessoas estão se distraindo. Eu citei aqui a batalha espiritual, mas tem muita coisa.
Eu não estou falando, irmãos, que a gente não vai dar ensinamentos sobre determinados temas. Sim, a igreja precisa ser ensinada. Nós temos escola, nós temos cursos, vamos aprender sobre vários temas, sim. Mas o nosso ministério, a ênfase do nosso ministério é em pregar a palavra de Deus, o Evangelho. Isso é prioridade. Todas as outras coisas nós faremos, Deus nos abençoando, ok, vamos dar palestra sobre finanças, vamos dar palestra sobre isso, sobre oração, sobre vida com Deus, sobre como ler a Bíblia, tudo isso faz parte da vida do crente, mas nós não podemos nos distrair com isso, certo? Isso serve para a nossa edificação, mas nós não podemos ficar só na edificação, a gente tem que gastar tempo na evangelização. Porque senão a gente fica só se edificando, se fortalecendo. Hoje eu estou triste, pastor, ora por mim. Hoje eu estou fraco, pastor, ora por mim. Hoje eu não sei o que. Chega. Porque senão a gente só fica nisso. E a gente não sai e não prega a palavra. Então a gente precisa começar a expulsar isso da nossa própria vida. Meu Deus, eu quero expulsar da minha vida toda a frescura. Verdade é essa, toda frescura. Isso eu não faço porque eu não sei o que. Isso eu não sei porque eu tenho vergonha. Isso eu não sei porque eu tenho medo. Isso eu não sei o que. Irmãos, vou confessar uma coisa aqui, para aqueles que têm vergonha. Eu sempre fui uma pessoa muito envergonhada, sempre. A primeira vez que eu fui operado com pedras nos rins, o rapaz foi me pegar lá no quarto, botou na maca, eu com aquele camisolão que só tapa a frente. Eu deitei na maca, ele botou um cobertor em cima de mim e me levou para a sala de cirurgia. Eu cheguei na sala de cirurgia e estou eu enrolado naquele cobertor e um monte de enfermeira passando para lá e para cá, e aquilo foi dando, eu falei, meu Deus do céu, eu estou aqui nesse negócio, e como é que fica? Aí me levaram para a sala de cirurgia, o anestesista foi lá, verificou a pressão, aquele negócio todo para aplicar anestesia, e eu estou vendo ali as moças ali, toda ali, eu falei, Jesus, o que é isso aqui? Que esse negócio aqui, meu pai? Aí eu comecei a pedir, me apaga logo, me apaga para eu não ver nada. Aí, enfim, ele me apagou, ok, eu passei por outra cirurgia, foram 3. Uma cirurgia, eu preguei na igreja, a Metodista do Corta-Vento, no domingo, à noite, e fui internado na segunda-feira, para operar. Estou eu lá na sala de cirurgia também, com aquela mesma vergonha, né? Aí eu falei, graças a Deus, não conheço ninguém aqui, eles vão me operar, e eu, né, o moço me apaga logo, e o moço nada de apagar, e o médico, começa a mexer, eu falei assim, me apaga, né? Aí chegou uma moça e falou assim, você é pastor, né? Eu falei, meu pai. Minha mãe estava lá na igreja ontem, que o senhor pregou. Falei, Jesus Cristo, e que não me apaga logo. Irmãos, foi assim. Aí eu fiquei internado de Covid. Fiquei no CTI. No CTI não pode ficar sem tomar banho. Tem que tomar banho. Só que eu não podia levantar. Não pode levantar. A gente vai dar banho no Senhor. Eu falei, Jesus, a Ti entrego o meu espírito. Eu não tenho o que fazer. Ainda bem que era uma moça de Guapi, e a outra, não sei, estava de máscara, também não vou ver, se eu ver, eu não sei quem é. E me deram um banho. Isso é um divisor de águas na sua vida, sabe? É uma mudança de paradigma, assim, completo. Depois que isso aconteceu, irmãos, no dia seguinte a moça, o senhor quer, a gente vai levar o senhor para a enfermaria e não sei o quê. Aí eu com aquele camisolão, ela, o senhor quer? Eu falei, não, precisa não, vamos assim mesmo.
Eu perdi toda a vergonha. Sabe, irmãos? A gente tem que perder a vergonha, irmãos. Porque a gente fica cheio de coisinha. Eu não sei falar, porque se eu falar errado, que eu não sei o que. Irmãos, olha, se eu tinha alguma vergonha, Deus me levou naquele hospital para acabar com tudo de uma vez. Para me libertar de toda a vergonha. Para quebrar os tabus na minha cabeça. E a gente precisa ser liberto dessas coisas, sabe? A gente desde pequenininho, a gente, sei lá, às vezes parece que nasceu com a gente vai sendo ensinado, e a gente vai criando um monte de trauma, um monte de coisa, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo. Paulo fala assim, olha, me fez de louco com os loucos, me fiz de fraco com os fracos, me fiz de tudo para ganhar todos. E a gente às vezes fica assim, isso eu não faço, não, se me der eu vou. Eu nunca fui assim, embora eu fosse vergonhoso, eu sempre tive uma certa ousadia, maluquice, sei lá. Eu me lembro da primeira vez que eu preguei na igreja, foi quando era uma reunião de adolescentes, como a gente vai ter no sábado, tinha uma reunião de adolescentes e a conselheira falou assim, olha, domingo tal é o nosso culto, quem vai pregar? Eu falei, eu prego. Eu tinha um mês que eu estava na igreja, eu falei, você vai pregar? Eu falei, prego. Irmãos, eu não sei, as coisas de Deus, Deus entra em mim, faz umas coisas, e às vezes eu faço umas coisas que eu não sei por que eu fiz. Ela falou, então tá, então você prega. E eu preguei, irmãos. Sabe, eu ainda não sei de onde que veio aquilo, eu sei que agora eu sei que veio de Deus, mas eu não sabia de onde que veio aquilo, veio de Deus. Deus dá ousadia, Deus dá condição, não se acovarde. Se Deus colocar alguém na sua frente, fale. Mas o que vai pensar de mim? Não me importa. E se ele me der um fora, me xingar? O problema é dele. Eu vou falar de Jesus, porque é isso que o diabo quer que eu não faça. Então, se é isso que o diabo quer que eu não faça, eu vou fazer justamente o contrário. O contrário. O contrário. Olha só, Atos 5, 38, 40. Atos 5, de 38 a 40. Olha só. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem o nome de Jesus, e os deixaram ir. Então veja bem, Gamaliel deu esse conselho, para os homens lá se reunirem, os líderes lá, eles concordaram, mas açoitaram os apóstolos, e depois mais uma vez ameaçaram eles, não falem do nome de Jesus. Irmãos, a briga é por falar de Jesus, a briga é o nome, é tudo por causa dele, é tudo por ele. Então veja só, Mateus 24, 9, olha o que diz aqui, Mateus 24, 9, então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aleluia. É por causa do nome dele, vão te atormentar, vão te bater, vão te xingar, por causa do nome dele. Não tem nada, essa é a batalha espiritual. O diabo não quer que você mostre Jesus, o diabo não quer. Teve um jogador que colocou uma faixa na cabeça, escrito lá, eu acho que era 100% Jesus, apareceu lá, não sei o quê. Quando o vídeo apareceu numa televisão aí, eles borraram aqui o que estava escrito, eles embaçaram aqui para ninguém ver o que estava escrito na faixa dele. Porque o mundo não quer que você fale de Jesus. Eles acham que xingando Jesus, eles estão fazendo alguma coisa, impedindo. Não, você pode xingar o que você quiser, nós vamos continuar falando a respeito de Jesus. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que tira o pecado do mundo.
Ele é aquele que derramou o sangue dele na cruz do Calvário, e todo aquele que crê nele recebe a remissão dos pecados. Aleluia! Ele é a pedra principal, a principal pedra angular, a pedra de esquina, a pedra rejeitada pelos edificadores, mas eleita e preciosa para Deus. Esse é Jesus Cristo. Esse é Jesus Cristo. Olha só, Lucas 21:16. Olha o que diz. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Eu quero destacar esse texto, porque parece ter uma contradição aqui. Não parece ter uma contradição? Você percebeu? Eu percebi aqui. Mas vamos esclarecer. Jesus fala que vai ser odiado dos pais, dos parentes e tudo mais. E ele diz, e matarão alguns de vós. Mas aí no final ele fala, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Ué, mas se alguns vão ser mortos, como é que não vai perecer nenhum cabelo da nossa cabeça? Será que Jesus errou aqui? Será que tem alguma coisa estranha? Como assim? Você acredita que Jesus sabe de coisas que nós não sabemos? Ele sabe de coisas que nós não sabemos. A ciência está aí tentando explicar, tentando entender, e a maioria das coisas eles não conseguem entender. Jesus fala, vai matar, mas não vai perecer um fio de cabelo da sua cabeça. Como isso é possível? Como que eu posso ser morto, mas não vai perecer nenhum fio de cabelo da minha cabeça? Como que isso é possível? Sabe o que isso quer me dizer, irmãos? Que essa morte que nós experimentamos aqui, falo nós que cremos em Jesus, não é para qualquer pessoa não. Essa morte que nós experimentamos aqui, enquanto crentes em Cristo Jesus, ela é uma ilusão. Ela na verdade não existe. Para nós não. Mas como, pastor? Enterrou lá, o fulano foi enterrado, morreu, foi enterrado, como é que não existe? Irmãos, lembra que eu falei, Jesus sabe de alguma coisa que a gente não sabe. Ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe. Quando ele fala assim, olha, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele está dizendo de coisas que são coisas do céu. E as coisas do céu, nem sempre é possível se traduzir na nossa linguagem. É como a Trindade. Ah, são três e são um. Mas como assim são três e são um? Não tem condição. Ou é três, ou são três, ou é um. Não. São três e são um. Mas como? Se entende pela fé. Da mesma forma, Jesus fala assim, olha, vou matar vocês, mas nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês vai perecer. Mas como se me matou? Esse é o mistério. Então isso quer me dizer que essa morte que eu sofro aqui, ela não quer dizer nada. Jesus fala que aquele que crê nele não verá a morte. Não verá a morte. Médicos, enfermeiros, pessoas que acompanham pessoas no hospital, doentes terminais, e as pessoas morrem, eles relatam a nítida diferença de pessoas que morrem com Cristo e pessoas que morrem sem Cristo. O último suspiro, o último momento,
há muita diferença. Há inúmeros relatos de pessoas que viram pessoas no último momento, e pessoas que morreram sem Cristo tinham uma expressão de dor e de sofrimento quando partiram. E pessoas que partiram com Cristo tinham uma expressão de tranquilidade, de paz e até de alegria. Alguns chegam a relatar coisas estranhas acontecendo no quarto, como luz, o quarto enchendo de luz, brilhando, quando um crente parte. Irmãos, eu prefiro acreditar em Jesus. Jesus fala, olha, vocês vão ser odiados, até mesmo pelos da própria família, vão ser perseguidos, alguns até vão ser mortos, mas não se preocupem, porque nenhum único fio de cabelo da vossa cabeça perecerá. Aleluia. Nós temos essa promessa. Sabe aqueles irmãos que morrem nesses países onde não pode se pregar o Evangelho? Eles não morrem de verdade. Eles partem para o Senhor. Quando Estevão estava lá para ser apedrejado, a Bíblia diz que ele olhou para o céu e viu o céu aberto. Viu Deus Pai e Jesus em pé à sua direita. Eu creio que Estevão não sentiu uma pedra sequer. Ele não sentiu uma pedrada, porque ali naquele momento, ele já estava em outra dimensão. Para aqueles que querem fazer verdadeira batalha espiritual, pregue o Evangelho. Eu quero convocar os crentes a batalhar espiritualmente. Pregue o Evangelho. Se você pregar o Evangelho, você vai orar. Se você pregar o Evangelho, você vai ler a Bíblia. Se você pregar o Evangelho, você vai ficar ligado com Deus. Se você colocar o propósito de pregar o Evangelho, a sua vida espiritual vai ser revolucionada. Mas pastor, e os demônios aí que estão dominando as prefeituras, as câmaras estaduais, os governos? Esclarecer uma coisa: o diabo precisa de pessoas para ele poder agir nessa terra. Ele é um espírito. Se você começa a tirar as pessoas das garras dele, ele perde força. É por isso que eu falei, você pode subir o monte que quiser e ficar gritando o quanto quiser. Isso não atinge ele em nada. Mas se você tira as pessoas das garras dele, isso atinge ele. Porque as pessoas são os pés, são as mãos dele aqui. Então, se você prega o Evangelho, você está atingido em cheio, os pés e as mãos. E tudo que você precisa, olha o mistério. E tudo que você precisa é atingir os pés e as mãos. Sabe por quê? Porque Jesus já atingiu a cabeça. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus já esmagou a cabeça do diabo. Então, nós só precisamos pregar o Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, pastor, mas se ele aparecer na minha janela, ele não é bobo de aparecer lá. Se aparecer lá, tu manda fogo nele. Ele não é bobo de aparecer lá. Se ele vier te afrontar, é tudo porque você está pregando o Evangelho, você sabe disso. Não é nada pessoal, não. É que ele quer parar o Evangelho mesmo. Então, em nome de Jesus, irmãos, vamos fazer batalha espiritual. Vamos fazer essa batalha, a batalha pelas vidas. A batalha pelas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.